versos. Salmo 2. Ouçam a palavra do Senhor que nos diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro e as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Bom, esse Salmo 2 aqui, ele poderia ter um título bem à moda do Antigo Testamento, mas eu fiz a moda do Novo. O tema será o reinado de Cristo. As sugestões são várias, mas o reinado de Cristo, vamos pensar em Cristo. Neste Salmo 2, o reinado dele, o nosso Senhor e Salvador. Alguns detalhes a respeito deste salmo, não que eu queira dar todos eles exatamente agora, não pretendo dar uma aula, mas nós iremos fazer uma breve meditação, se assim o Senhor nos permitir. Mas este salmo, ele carrega em sua poesia a esperança messiânica, sim, como faz parte daquilo que são chamados os livros poéticos do Antigo Testamento. Este salmo também compõe uma bela poesia, uma poesia trazendo nela toda a esperança messiânica através dos reis de Israel. E em específico aqui, este salmo, ele possivelmente era usado em celebração de coroação real, ou seja, o momento de posse dos reis de Israel, se utilizava este salmo. Mas esse salmo, além disso, ele aponta para o futuro, ele aponta para o reinado do Messias, ele aponta para o reino eterno prometido por Deus. E é interessante, à medida que discorre os versos desse salmo, a maneira como inicia, a maneira como termina, é interessante. Porque começa trazendo a rebeldia dos povos da terra, dos versos 1 ao 3. Nós vamos ver do 4 ao 9, o decreto de Deus sobre Cristo. E nos versos 10 a 12, a correção de Deus sobre as nações. Então, é uma construção muito bela, essa poesia. E como eu disse, nos versos primeiros, fala sobre a rebeldia dos povos. E diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Coisas vãs. Coisas
que não têm propósito algum, coisas que não têm fim algum, coisas que não têm o alvo que seja Deus, coisas à toa, coisas que não têm os propósitos eternos de Deus. E quando se menciona aqui nesse verso primeiro, esse enfurecer dos gentios, essa raiva dos gentios e dos povos e as suas imaginações, o que passa nas suas mentes, é a respeito do que ele diz posteriormente. E o que é que ele diz? Verso 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Há pensamentos dos povos da terra. Os reis da terra se levantam. E aqui não é se levantar como se eles estivessem sentados em seus tronos. Não, aqui é um levantar-se de uma posição contrária a Deus. Ou seja, eles se mantêm firmes, posicionados para ir contra Deus. Esse levantar aqui é um posicionamento ideológico. Esse posicionamento aqui é um posicionamento de batalha, de afronta, de alguém que está pronto para ir contra Deus. É o que nós chamamos hoje em dia de preconceito. Os reis da terra. E aqui os reis são os governantes. Ele diz: os príncipes conspiram contra o Senhor. Ou seja, eles maquinam, eles artimanham, eles procuram formas de ir contra o Senhor. E os príncipes aqui se referem aos que exercem uma autoridade legal. Sim, aqueles que exercem uma função judicial, aqueles que têm domínio sobre as leis. Então veja, o que acontece aqui? Que há uma luta contra Deus, a pessoa de Deus e o povo de Deus, entre as pessoas que, por mais que tenham ouvido falar de Deus, não temem a Ele, afrontam a Ele e o povo de Deus, e o desejo dos seus corações é de rejeição contra o Senhor e contra o seu ungido. E ungido aqui é uma referência primariamente aos reis de Israel e possivelmente a Davi. Este é um salmo davídico, ou seja, é um salmo escrito por Davi. Lá em Atos 4, 25, vai mencionar que o Espírito Santo de Deus falou por intermédio da boca de Davi para que estivessem escritas estas palavras, de acordo com Atos 4, 25. E trazendo essas palavras, se referiam a toda oposição, não somente aos reis levantados por Deus, que são chamados de ungidos. Os ungidos de Deus, os chamados ungidos de Deus, eram homens de Deus chamados e preparados para algum serviço divino. Ou seja, Deus os chamava e os preparava para os servir. Mas esse serviço aqui era um serviço real, e este reinado apontava para Cristo, como está no verso posterior ao 25. Ou seja, em Atos 4, 26, vai nos mostrar que esse salmo aqui ele se refere a Cristo, a Jesus, o nosso Senhor. Ele é o ungido, Ele é o ungido, aquele que veio para ser preparado para fazer a obra do Senhor, realizar aquilo que Ele já determinou. Então veja,
os reis, os governantes, os legisladores, os dominadores das leis, todos eles, os representantes dos povos da terra, eram contrários a Deus e o povo de Deus. E o rejeitava a Deus e rejeitava o seu povo. E vai nos dizer ainda mais o que eles dizem, dizendo, verso 3: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Veja a ousadia dos povos da terra. E aqui, povos da terra, me refiro aos pagãos, os gentios. Sim, pessoas que não tiveram a revelação de Deus, não tiveram o conhecimento de Deus, mas ouviram falar do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e das histórias, sim, de Deus e do seu povo. Mas havia uma rejeição, de maneira que eles diziam: rompamos os seus laços. Romper os laços aqui é quebrar os vínculos. Qualquer coisa que nos associe ao Deus de Israel, ao Deus destas pessoas, dessas gentes, qualquer vínculo, quebremos. Afastemo-nos. Abandonemos todos os laços, todas as formas de vínculos, tudo aquilo que possa ser associado ao Deus de Israel. A Jeová, ou Jeová, que é o que diz no verso 2. Conspiram contra o Senhor. Caixa alta aqui. Caixa alta. Nome próprio de Deus. Jeová. Rompamos os seus laços. Quebremos os vínculos. E diz mais: e sacudamos de nós as suas algemas. Algemas aqui é uma linguagem mais acessível para nós. Mas aqui eram cordas. Algemas nós entendemos com muita facilidade correntes. São as amarras. Ou seja, o pensamento dos povos pagãos, das pessoas que não temiam a Deus, é que qualquer associação com Deus, qualquer coisa que parecesse com Deus ou com o povo de Deus, era como se fosse uma opressão. Era como se fosse algo que os prendia e os amarrava. Não é assim hoje. Quando nós falamos de Cristo, quando falamos de Jesus para as pessoas crerem nele como Senhor e Salvador e terem fé nele para a salvação dos seus pecados, não é assim que proclamamos Jesus como Rei e que as pessoas precisam ser submissas a ele e aceitar o seu reinado, reconhecê-lo como Rei, para que eles sejam salvos dos seus pecados. E o que acontece? Dizem não. Porque para essas pessoas é como se fossem amarrados, como se fossem presos, como se estivessem sendo detidos, limitados. Os gentios, todas as pessoas que não temem a Deus, elas se sentem presas a Deus. Qualquer forma de associação com Deus é como se estivessem presas. Elas querem ser livres. Livres. Liberdade tal de viverem uma vida distante de Deus. Essa é a liberdade que querem. De viverem distante de Deus. Distantes de Deus. Fora de qualquer coisa que se assemelhe a Deus ou ao seu povo. Essa é a rebeldia dos povos da terra. Mas vejamos, nos versos 4 ao 9, de que vale toda essa rebeldia? De que vale? Onde se chega com tal rebeldia de não querer nada com Deus, de rejeitar Deus, não querer se submeter a Deus, nem se associar ao povo de Deus?
Uma das coisas que mais falam quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo e cremos nele como o Rei de nossas vidas, as pessoas falam: "Vixe, como tu estás crente?" Ou até mesmo quando as pessoas ainda não decidem seguir Jesus, mas passam a frequentar alguma igreja e de alguma forma se aproximar das Escrituras e de alguma forma temer ao Senhor, uma das coisas que as pessoas falam: "Tu está parecendo crente." Se associa, parece, fica semelhante com o povo de Deus ou com Deus. Então, qualquer aparência era como se eles estivessem amarrados, presos. Eles: "Não vamos aceitar estarmos presos ao povo de Israel, ao povo de Deus, nem a Jeová." De que vale tudo isso? Diz no verso 4, o decreto de Deus sobre Cristo, que ri-se aquele que habita nos céus. Deus dá risadas, ri-se. Deus dá risadas. Uma jovem me perguntou: Deus é sarcástico? Não é um riso, não é um riso qualquer, de desprezo, de deboche, como nós costumeiramente conhecemos. Mas esse riso é de uma autoridade tamanha, de como nós olhamos para as coisas menores e insignificantes da face da terra. Sabe, pensa nas coisas desprezíveis. Eu fui buscar as irmãs e durante o trajeto tinha uma trilha de seres desprezíveis, formigas tão insignificantes aos nossos olhos, tão pequeninas. Este é o olhar de um Deus tão tremendo, tão imenso, tão poderoso, tão majestoso, tão cheio de glória, que os seus seres tais, rebeldes, ignorantes, que não temem a Ele, recebem de Deus um olhar desprezível. É esse o que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Deus os vê e sabe que toda essa rebeldia é inútil, é em vão, não serve de nada, é pura vaidade, não tem significado nenhum, de importância, de relevância, não significa nada diante da grandeza do Deus vivo. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ou seja, Deus traria juízo, castigo, os mostraria que eles estavam enganados. Esse, aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Duas formas humanas nós podemos enxergar aqui. Uma delas, antropopatia, ou seja, uma forma de atribuir a Deus sentimentos humanos. Isso é uma maneira de entendermos o coração de Deus, uma maneira de entendermos os sentimentos divinos. Ou até mesmo antropomorfismo, que é uma maneira de falar da forma humana a Deus, ou seja, atribuir a Deus forma humana para explicar a maneira de ação de Deus. Por isso que fala, ele ri, como quem tem boca. Ele zomba, como quem expressa seus sentimentos. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá.
seja, os colocará à prova. Deus os perturbará, as suas mentes ficarão confusas. E com tudo isso, Deus provocará medo neles. Medo neles. O que mais acontece nos povos da terra, nas pessoas que não temem a Deus, é o pavor, é o medo. O que mais estremece eles é quando estão diante do castigo divino, é quando estão diante dos testes divinos, dos avisos divinos, do juízo divino. É assombroso. Ficam temerosos quando percebem que toda rebeldia está diante de tanta fragilidade, a tal ponto que percebem que suas vidas diante de um Deus vivo significa absolutamente nada. Tão insignificante quanto a vida de uma formiga. Eu, porém, verso 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Meu rei, um contraste aos reis das nações, os governantes dos povos da terra, um contraste. Aqui é o rei do Senhor, o meu rei. Eu constituí, ou seja, eu estabelecerei. Deus colocou um rei no seu Monte Sião. Monte Sião aqui é uma montanha localizada em Jerusalém, no lado norte de Jerusalém. Então, Monte Sião muitas vezes se referia até mesmo à própria Jerusalém. E tudo isso se referindo à cidade do grande rei. Era a promessa de Deus, de que entre o povo judeu surgiria o grande rei, o rei eterno, ou seja, Cristo. Era essa a promessa entre o povo de Deus. E Deus estabeleceu este rei, e este rei, estabelecido por Deus, é o Rei Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o qual toda a criação deve se submeter. Diz no verso 7, proclamarei o decreto do Senhor, decreto do Senhor. Interessante essa palavra, o decreto do Senhor. Deus determina coisas das quais Ele não volta mais atrás. Deus estabelece coisas que Ele não retira mais. Ele determina e prescreve. Ele registra, Ele escreve coisas que Ele não volta mais atrás. E uma das coisas que Ele determina, que Ele escreve, que Ele decreta, que Ele não volta mais atrás, e que Ele proclama, que todos proclamam, é que o ungido dele é o seu filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lá em 2 Samuel 7,14, isso aqui poderia ter sido entendido como se referindo à sucessão do reinado de Davi, seus filhos. Nós vemos Natã falando sobre os filhos de Davi na sucessão real, e que Deus
trataria severamente os filhos de Davi caso fossem contrários ao tipo de reinado que o Davi vinha trazendo, que era um reinado messiânico. E aí Natan teve que pegar pesado com Davi e falar o que Deus faria com seus filhos caso fossem contrários ao tipo de reinado do qual ele exercia. Um reinado que apontava para a promessa do Salvador, de Cristo. E de acordo com Marcos 1,11, nós sabemos que Cristo é o Filho de Deus. Na ocasião do batismo de Jesus, ouve-se uma voz do alto, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria, em quem me traz prazer. E este é o reinado de Cristo. Este é o reinado de Cristo sobre os povos da terra. Este é o reinado do Filho, do ungido, o Filho único de Deus, Jesus Cristo. E ele diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E sim, a ele toda a autoridade lhe foi dada na ocasião da ressurreição. De acordo com Mateus 28, o Senhor Jesus disse que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Por isso ele proclamou, ele falou aos seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E essa autoridade está sob suas mãos. E esta era a promessa. Nos versos 10 ao 12, nós temos a correção divina. Mas no verso 9, ainda diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O que significa que o reinado de Cristo não somente faria com que os povos da terra se submetessem a Ele, mas os insubmissos arcariam com as consequências de sua insubmissão. Juízo, justiça. O reinado messiânico é um reinado cheio de graça, misericórdia, amor, perdão, mas também justiça e correção, punição, castigo. A correção divina vem nos versos dos quais eu vos falei, e diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes. E aqui é uma chamada a pensar, a refletir. Deixai-vos advertir, ou seja, permitam-se a correção. Permitam-se acatar a correção. Juízes da terra, e aqui juízes são os que determinam as sentenças. Os príncipes são os que regem as leis, ou seja, os que dominam a lei. Mas como toda sentença precisa da determinação, né, como toda pessoa que se encontra perante a lei, depois de ser preso, precisa ser sentenciado, esses são os juízes, os que sentenciam. Os príncipes são os governantes, os que administram as leis. E aqui,
há uma convocação divina de Deus aos representantes dos povos da terra, a que levem em consideração a exortação do Senhor. E a exortação do Senhor é cheia de misericórdia. Diz: servi ao Senhor com temor e alegria. Alegrai-vos nele com tremor. E preste atenção nessas palavras: servir. E essa palavra servir significa trabalhem, façam algo que agrade a Deus, de maneira como que um escravo serve o seu senhor para buscar agradá-lo durante toda a sua vida. Então aqui há um chamado aos reis, aos príncipes, aos juízes, aos representantes dos povos. E aí alguém poderia dizer: tá aí, isso não é comigo. Alguém poderia dizer: Deus não está falando comigo, Deus está falando para os representantes. Eu não sou o representante da casa, eu não sou o representante do meu país. Mas a ideia aqui é a seguinte: que há um povo submisso aos líderes. Os reis, os príncipes, os juízes são os que lideram as nações, dos quais os povos lhes são subordinados. Então, de maneira alguma, as massas, as pessoas das nações pagãs eram isentas desta correção divina. Logo, isso aqui é tão próximo dos reis, dos príncipes, dos juízes, quanto das pessoas individualmente. Servi ao Senhor Jeová com temor e alegrai-vos nele com tremor. Duas palavras, temor e tremor, mas são sinônimas em si mesmas. É o medo que leva à submissão. É um medo que faz com que a pessoa se renda ao Senhor. E ele nos diz mais: beijai o filho para que se não irrite. E beijar o filho aqui significa se submeter. Beijar o filho aqui significa se submeter ao filho. E aqui ao filho é também uma forma messiânica de dizer que aquele que era e que é o Messias, a saber, Jesus Cristo, as pessoas devem ser submissas a Ele, devem se submeter a Ele. O beijar a mão aqui dos reis era uma forma de prestar honras. E essa honra era uma forma reverente, que apresenta uma submissão, um curvar-se diante dele. E aí nos diz: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentre em pouco se lhe inflamará a ira. Ou seja, se não houver uma rendição a este rei, e este rei Jesus, não resta muito tempo, senão pouco tempo, para que venha o castigo dele. Mas de forma empolgante, bela, termina com uma bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam, ou seja,
Sejam felizes todos os que encontram abrigo nele, refúgio nele. Os que se escondem nele. Não se escondam nos seus pecados. Não se escondam em suas rebeldias. Não se escondam de Deus. Se rendam a Ele e procurem abrigo nele. Se escondam nele. É aí onde está a alegria. É aí onde está a satisfação. É aí onde está a bem-aventurança. É numa rendição. Estamos findando um ano. E veja só como estamos terminando o ano. Estamos terminando um ano como quem estamos terminando o ano com o Senhor Jesus Cristo, firmes nos seus caminhos, ou quem trilhou uma caminhada penosa debaixo dos seus próprios pecados, se disfarçando debaixo dos seus próprios pecados, fugindo de Deus, o evitando, sendo insubmissos. Nada que é isso, que se render a Cristo quer. Vou viver minha vida. Para que se batizar? Para que assumir compromisso com a igreja? Para que estar debaixo de uma liderança? Para que seguir pastores? Por quê? Para quê? Para que fazer parte de uma comunidade cristã? Para quê? Reflita. Porque a correção divina nos convida a refletir. E como estamos terminando o ano, é necessário fazermos retrospectivas. E eu quero trazer 3 coisas para os nossos ensinos. Primeiro, que é inútil, não adianta nada, e em nada se aproveita rejeitar Cristo e seu reinado, achando que é um aprisionamento. Que viver para Jesus é ser detido de prazeres, de alegrias. Alguns jovens, conversando com eles, eles dizem: eu tenho que aproveitar a vida, e acham que aproveitar a vida é estar distantes de Deus, distantes de Cristo. Algumas outras pessoas dizem: eu agora não vou me entregar ao Senhor Jesus Cristo porque algumas coisas há de consertar na minha vida. Eu ainda tenho algumas coisas para me acertar primeiro. Não, você se acerta com Cristo se rendendo a Ele. É inútil. Nada se aproveita. É necessário viver uma vida rendida ao Senhor Jesus Cristo. Se você se encontra aqui essa noite dessa maneira, se renda ao Senhor Jesus Cristo. Se você se encontra aqui essa noite de maneira rendida ao Senhor Jesus Cristo, permaneça. Não há outra maneira de vivermos uma vida que agrada a Deus. Somente vivendo com o Senhor Jesus Cristo e Ele sendo o Rei de nossas vidas. É inútil nos assemelhar como os incrédulos, como quem não conhece a Deus, ou como quem nunca ouviu falar de Deus, de forma rebelde, não nos rendendo, mas rejeitando e achando que estamos vivendo uma vida boa, agradável, ou até mesmo uma vida livres. Isso não é liberdade. Isso é escravidão no pecado. Que tomemos consciência. Uma outra coisa que podemos aprender aqui é que já foi determinado e prescrita a ação de Deus e determinado de maneira que Cristo já está entronizado. Cristo já reina conforme as promessas de Deus. Creia. Há um Cristo que reina pelos séculos dos séculos. Há um Rei dos Reis que está sentado num alto e sublime trono. Como diz o credo apostólico, que Ele subiu aos céus após sua ressurreição para estar sentado ao lado de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós não temos um Cristo morto, nós não temos um Messias que morreu, nós temos um Cristo vivo e que reina e está entronizado. Você se submetendo a Ele ou não, Ele reina. Você se rendendo a Ele ou não, Ele é o Rei eterno. Querendo ou não, estamos terminando aí 2024 e Ele continua reinando.
Não é ele que tem que mudar sua postura, sua posição. Ele continua cheio de glória e de majestade. Nós já devemos que mudar nossa postura diante dele. Você poderia procurar o Senhor em oração e falar com ele, dizer: Senhor, eu te chamo de Senhor, mas eu não me submeto a ti. Cristo, eu sei que tu és o Filho de Deus, mas eu não me rendi a ti. Você poderia clamar, você poderia contar para ele e dizer: me submete a ti. Põe em mim teu coração. Eu não quero mais viver assim. E se você está aqui essa noite, você poderia explodir aí no seu coração de alegria, de satisfação. Que maravilhoso é trilhar um ano inteiro debaixo dos cuidados de Jesus. Aquele que garante e promete a sua presença em nossas vidas todos os dias. Que nos ajuda nas batalhas diárias, nas dificuldades, nas dores de cabeça. Isso é que é viver. É a vida dele em nós. Outra coisa que nós podemos aprender. Ou você se alegra porque Cristo é o teu rei, ou você terá que enfrentar o terrível juízo do grande rei. Ou você encontrará paz e satisfação nele, de forma submissa, ou ele te tratará de forma desprezível. Que Cristo reine em seu coração, que ele reine na sua vida, segundo a fé. Creia. Deus nos convida a refletir e a acatar a sua correção. Não como quem é rebelde, que ao ser corrigido vai embora e ainda mais furioso. Não é assim? Algumas pessoas, quando são corrigidas, e ainda dizem: falta o amor naquelas palavras. É necessário, ao sermos corrigidos e chamados por Deus a refletir sobre a vida que estamos vivendo e nos submeter a Ele e saber que Cristo reina. Vamos entrar em poucas horas, e daqui a poucas horas, em 2025, com o Cristo entronizado. Louvado seja Deus. E que Ele reine no seu coração para todo sempre. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pelo Teu ensino. Bom e agradável é. Te agradeço, Senhor, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, ela triunfa em nossas rebeldias, ela rompe o nosso pecado no meio, quebra as algemas e nos faz submissos a Ti. Desvenda os olhos e os corações aqui presentes, Senhor, de maneira que vejam o brilho da glória de Cristo, o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, de maneira que se rendam a Ele. Enche de alegria todos os corações aqui presentes, Senhor, e de paz, em saber que em Cristo e debaixo do seu reinado encontramos tudo que nós necessitamos. Lutamos tanto durante todo esse ano
que nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Como não reconhecê-lo? Como não se submeter a Ele? Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.